Preparados para a aula de hoje? Eu tenho certeza que sim. Lembrando que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Então, vem comigo para a aula de hoje? Bora? Meus amores, vamos lá então para a correção, tá? Desse exercício aqui, ó, que eu passei de tarefa para vocês na aula 11, no dia 6/5. Eu tinha passado 2 tipos de tarefa, certo? Um no livro, que eu já fiz a correção em aulas anteriores, e agora eu estou fazendo a correção dessa que eu pedi para vocês copiarem no caderno, tá? Que foi esse 1, o exercício 2 e o exercício 3, tá joia? Então, vamos lá na correção desses exercícios, que fala o 1 sobre raio atômico, que é uma propriedade periódica que vocês já estão acostumados a falar sobre ela. E ele pediu aqui, ó, para você colocar na ordem crescente desse raio atômico. Lembrando que o raio na tabela periódica, ele cresce na família, nos grupos, né? De cima para baixo, conforme vai aumentando a minha camada, certo? E nos períodos, ele cresce da direita para esquerda. Então, quanto maior o número atômico no período, menor vai ser o seu raio. Logo, conforme vai diminuindo esse número atômico, vai aumentando o seu raio. Lembrando da atração do próton com o elétron, tá? Do núcleo do átomo com esse elétron na eletrosfera. Tá joia? Lembraram disso, né? Então, eu te dei esses elementos aqui na letra A, ó. Cloro, argônio, fósforo, silício e alumínio. Eles estão no mesmo período. Então, se eles estão no mesmo período, eu vou olhar a variação desse raio, certo? Da direita para a esquerda. Então, tá aqui as sequências, eu circulei aqui, ó. E você vai colocar do menor para o maior, certo? Então, a ordem crescente vai ser o argônio, vem primeiro, porque ele tem o maior número que atômico. Depois vem o cloro, que tem número atômico 17. Depois vem o fósforo, depois o silício e, por último, o alumínio, certo? Então, significa dizer que na ordem crescente, quem tem nos períodos, quem vai ter o maior raio vai ser o alumínio desses que estão na letra A, tá? Desse grupo de elementos, o que vai ter maior raio é o alumínio. E quem vai ter o menor raio vai ser o argônio. Tá joia? Porque eu estou olhando a variação no período. O próximo grupo aqui de elementos são todos que estão na família, né? Esses aqui são todos eles da família 7A, ou do grupo 17 aqui, ó. Então, eu estou olhando agora a variação nas camadas, certo? Então, se eu estou olhando a variação no grupo, eu vou olhar quem vai ser menor, vai estar no período menor, né? Na menor camada. Então, desse grupo aqui que eu pedi, quem tem o menor raio? O flúor. Depois vem quem? O cloro. Depois o bromo, depois o iodo, depois o astato. Certo? Então, a ordem aqui ficou. Só trocou aqui, ó, o flúor com o bromo. Certo? Então, quem vai ter o menor raio neste grupo vai ser o flúor, porque ele tem menor quantidade de camadas, certo? Ele só tem 2 camadas. E eu vou aumentando conforme eu vou descendo na tabela periódica, conforme o seu período vai aumentando. Tudo bem?
Então, ficou flúor, cloro, bromo, iodo e astato na sequência. Correto? Já o exercício 2 me propõe o seguinte, ó. Ele diz aqui, qual o elemento que tem maior raio atômico? Se ele não me deu um conjunto de elementos para eu fazer essa análise, eu vou olhar onde? Na tabela periódica, tá? Então, se eu vou olhar na tabela periódica, se eu já sei que a variação cresce nos períodos da direita para a esquerda e no... Opa, quase que não sai, né? E nos grupos de cima para baixo, logo, quem vai ter o maior raio atômico é o frâncio. Tranquilo? Beleza. Fechado aqui, então, no número 2. Certo para quem acertou, certo para quem acertou. E no 3, está dizendo assim, ó. Considerando apenas as colunas, como variam os raios atômicos ao longo dessa coluna na tabela periódica. Então, vou pegar uma coluna da tabela e vou te perguntar, qual que é a variação desse raio na coluna, gente? Que é no grupo. Coluna na vertical. Então, eu estou falando do grupo. Logo, vai ser de cima para baixo. E como vai ser a variação ao longo dos períodos? Período na horizontal. Logo, você já sabe que vai ser da direita para a esquerda, quando eu estou me referindo ao raio atômico, certo? Então, lembrando que nos períodos ele aumenta quando diminui o seu número atômico, devido que a atração do núcleo, que tem os prótons, com os elétrons na eletrosfera, tá joia? Então, corrigido essa tarefa da aula 11, do dia 6/5. Fechado? Presta atenção aqui, ó. Como que está fácil falar dessa próxima propriedade, que é a chamada eletropositividade, mas ela também é conhecida como, ou chamada, né, de caráter metálico. Mas, para um pouquinho e pense, o que é essa tal propriedade? Gente, fácil, ó. Se liga aqui. É aquela que tem o quê? A tendência, a capacidade de um átomo perder elétron. Se o átomo tem a facilidade, a tendência a perder elétron, ele tem essa característica de ser eletropositivo, ter mais carga positiva do que negativa, certo? Por isso que perder elétron vai ficar carregado o quê? Positivamente. O núcleo do átomo vai ter mais próton e a eletrosfera vai ter menos elétron. Entendeu? Então, eletropositividade é a capacidade que o elemento tem de ficar mais o quê? Positivo do que negativo. Porque quando ele tem a tendência de ganhar elétron, que são os eletronegativos, eles vão ter a capacidade de quê? De ficar com maior quantidade de elétron e menor de próton. Entendeu? Por isso eu vou chegar lá nas ligações químicas. Mas para eu chegar nas ligações químicas, eu preciso que você entenda de onde que veio um cátion, de onde que veio um ânion. Certo? Por isso eu estou falando dessas características e dessas propriedades periódicas. Qual é a propriedade dos elementos para que eles façam, por exemplo, uma ligação iônica? Tranquilo? Então, eletropositividade, capacidade ou caráter metálico, né? Se transformar em cátion. É a capacidade do quê? Que ele tem de perder elétron, tá? E essa propriedade é mais acentuada para que eu acabei de falar, para os metais. Lembra lá que os metais numa ligação iônica perdem elétron
Então, eles vão ficar mais o quê? Positivo. Por isso que a carga dele é positiva. Já os ânions, que são mais eletronegativos, eles são os ametais, logo, eles vão ficar com mais elétron do que com prótons. Por isso que a carga do elemento é negativa. Clareou agora? Então, essa propriedade também é muito importante para ligações químicas, certo? Então, vamos lá para algumas características aqui, ó. Fica de olho, olha lá, fica de olho. Eletropositividade é o caráter metálico, que eu já falei. É a capacidade que o átomo tem de perder elétron. Toda vez que ele perde um elétron, ele forma quem? Um cátion. Tranquilo? Entendido, então? Então, agora ficou fácil deduzir, né? Por que os metais apresentam o quê? Elevada eletropositividade, certo? Por que eles têm elevada positividade? Porque quanto maior o quê? Quanto maior o tamanho, ó. Aqui está a relação do tamanho e a eletropositividade. Fica de olho. Quanto maior o tamanho do átomo, menor será o quê? A atração entre o núcleo, onde está a carga positiva, que é o próton, e o elétron, certo? Ou seja, maior vai ser a facilidade dele perder esse elétron. Então, se eu tenho, por exemplo, o elemento lítio, que tem 2 camadas, e tenho o elemento potássio também, eles estão no mesmo grupo, ó, isso eu estou olhando no mesmo grupo, no grupo 1, por exemplo, eu tenho o lítio e o potássio, certo? O lítio está no 2º período e o potássio está no 4º período. Então, o potássio vai ter quantas camadas? 4 camadas. Então, olha lá, qual é a relação entre o tamanho e a eletropositividade? A seguinte relação: quanto maior o tamanho deste átomo, então percebe aqui, quanto maior, olha lá, não estou vendo o raio, né? Tem um tamanho, entre aspas, né? Lembrando que nós já estudamos sobre raio. Olha só, menor será o quê? A atração. Então, daqui do núcleo, que é a carga positiva, para este elétron aqui, que está aqui nessa última camada, ele vai ter uma menor atração. Logo, vai ser mais fácil ele perder esse elétron. Entendeu? Então, se eu pegar o lítio, por exemplo, entre o lítio e o potássio, quem tem maior facilidade de perder o elétron é o potássio, porque ele tem um maior raio, certo? Então, maior vai ser a facilidade dele perder esse elétron, que está na última camada. Em relação ao lítio, por exemplo. Por quê? Porque o lítio tem um menor raio, então a atração entre o núcleo, que tem a carga positiva, e o elétron, que tem a carga negativa, aqui é maior. Entendeu? Então, se eu tenho um menor raio, tá vendo? O menor raio, maior vai ser a atração, o mais difícil vai ser de eu perder esse elétron, tá? Então, comparando a eletropositividade entre elementos do mesmo período, eu vou perceber que ela vai variar como? Conforme o raio atômico, tá vendo a eletropositividade? Cresce conforme crescem as suas camadas. Só que eu vou olhar de outra maneira, eu não vou olhar igual no raio atômico. No raio atômico eu vou olhar o tamanho, entre aspas, lembra? Desse átomo. Na eletropositividade, o que eu vou perceber? Se ele vai ter maior capacidade de quê? De perder esse elétron. Mas por que isso vai acontecer? Porque quanto maior o meu raio, maior a minha camada,
certo? Vou aumentando essa camada, eu vou facilitando o quê? A perda desse elétron. Por quê? Porque eu vou ter uma menor atração entre a carga positiva, que está no núcleo, e o elétron, que está mais distante dela. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu vou continuar falando sobre eletropositividade na próxima aula. Tudo bem? Então, vamos ficar agora com a nossa tarefa. Tarefa bem tranquila, hein? Presta atenção aqui. Vocês vão copiar no caderno, praticar esses 2 exercícios, tá? De verdadeiro e falso e de marcar X. Mas você não esqueça do quê? De que detalhe para isso acontecer? Justificar o que está errado, né? E colocar qual foi o objetivo trabalhado nessa questão, tá? Não esqueça desse detalhe. Quando você trabalha isso, você já está trabalhando, mesmo que você não acredite, você já está trabalhando para o Enem. Conteúdos para o Enem. Logo, você vai assimilar de maneira mais fácil para você reduzir o tempo do quê? Da análise da sua questão, tá? Porque você vai bater o olho e você já vai perceber aonde está o erro. De tanto ter justificado com aquela professora que perturba a vida de vocês com a palavra justificativa. Tudo bem? Mas acredita, é para o teu bem. Vamos lá? Então, nessa de verdadeiro e falso, você vai trabalhar sobre o raio, analisando outras propriedades também, tá? Tranquilo? Energia de ionização, eletroafinidade ou afinidade eletrônica e a eletronegatividade, tá? E na de marcar X, não esquecendo de justificar, é sobre propriedades periódicas, tá bom? Agora, olha lá, o que indica uma propriedade periódica? Não vou falar mais nada aqui a priori, mas se você já tiver o conceito estabelecido na sua cabeça, voltar em aulas anteriores, onde eu trabalhei o que é a propriedade periódica, o conceito de propriedade periódica, agora você vai aplicar ele nesse exercício, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Só para vocês organizarem suas tarefas, tá? Não se perderem, né? Dessa aula 18. Vocês vão fazer o exercício que eu passei durante essa videoaula, que eu acabei de explicar sobre propriedades periódicas, copiar e responder no caderno para o dia 1º e correção durante videoaulas. Lembrando que vale sempre ressaltar, né? Que todas elas eu estarei nas nossas aulas presenciais, tá? Um beijo no coração de vocês. Estaremos sempre juntos por um sonho, hein? Não esquece desse detalhe.